versículo de número 24. Amém. João capítulo 5, versículo de número 24, que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não pedi nessa transmissão. Desculpa aí, eu vou ter que ir em casa, viu? Desculpa aí, viu? Só 15 minutos da sua vida vai lhe atrasar, ou 10. Desculpa aí. Valeu, pessoal. Fica aí, rapaz, 15 ou 10 minutos da sua vida. Aí, viu? Não vai nem lhe adiantar, nem lhe atrasar. Tá, mas obrigado pelo tempo que ficou. Quarta, sexta e domingo tem culto ali na igreja, viu? Quando quiser aparecer. Diz assim: não, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Pessoas peritos, eles eram pescadores profissionais, eles cresceram aprendendo essa profissão de seus pais. Ele tinha a arte de fazer redes para vender, consertar. Eles também faziam equipagens, eles sabiam consertar um barco, eles sabiam fazer um barco, eles trabalhavam nessa área também, e assim eles viviam a sua vida, tocavam a sua vida e cuidavam de sua família, vendo sua vida sossegada. Eles conheciam a palavra de Deus. Dia de sábado eles iam para a sinagoga para escutar a palavra de Deus, obedeciam os preceitos da palavra de Deus segundo a lei de Moisés. O próprio Pedro disse no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando ele estava na casa de Simão, o curtidor, e ele sobe para orar e aguardar a hora do almoço, que ele tem aquela visão de alguns animais quadrúpedes, répteis, que aparece para ele, e ele ouve aquela voz mandando matar aqueles animais e comer. E na lei de Israel, alguns tipos de animais com cascos eram proibidos de comer, considerados imundos, e ele disse: na minha boca nunca entrou nenhum tipo de coisa comum ou imunda. Deus disse: não faça comum ou imundo aquilo que eu purifiquei, porém mata e come por 3 vezes. Ele ouve aquela voz, depois aquela visão daquele lençol com os animais, se ausenta outra vez, e ele ouve uma voz dizendo que havia 2 emissários que veio chamá-lo para que ele fosse, aleluia, Cesareia, para a cidade de Cesareia, para pregar a palavra para um centurião romano que estava esperando. Então, meus irmãos, mostra por esse texto de Atos 10 que Pedro era um homem religioso, ainda que o seu temperamento era um pouco explosivo, mas isso não significava que ele não temia Deus. Ele já temia Deus, ele seguia os mandamentos segundo a lei, mas o que Deus tinha reservado para Pedro, para João e os 12 que foram chamados era algo grande. Jesus aparece para eles e diz assim: aleluia, siga, venha atrás de mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus agora estava chamando eles para uma missão, não só para a salvação, porque ele aparentemente já era um homem justo, eles eram homens justos, porque naquele momento Jesus não chamou eles para o arrependimento, Jesus chamou dizendo para eles serem pescadores de homens, pescadores de pessoas. E o que é que significa pescadores? Porque Jesus usou a expressão pescador, porque era uma arte, uma coisa que ele conhecia. Se eles fossem um carpinteiro, Jesus ia chegar para eles dizer assim: venha para você polir outras madeiras, aleluia, madeiras simbolizando pessoas, venha para você moldar pessoas. Eu quero que você agora venha lapidar pessoas. Se eles fossem carpinteiro, se eles fossem pedreiro, Jesus ia dizer: venha, porque eu quero que você construa agora pessoas. Você não faça mais a modelação de uma casa, mas a modelação do caráter de uma pessoa através da minha mensagem. Mas porque ele disse pescadores de
homem, porque era a arte que ele conhecia. Eles sabiam pescar, eles eram espertos nisso aí, eles eram peritos, especialistas em pescar. Eles sabiam, olha, aleluia, que os peixes já estavam mais fáceis de ser pescados, e eles pescavam com redes. Eles sabiam a arte de fazer a tarrafa, de fazer a rede. Eles tinham essa capacidade, e Jesus, em cima de sua capacidade, mostrou em uma ideologia bíblica, uma simbologia, a tarefa que Jesus tinha para eles. E aqueles 12 homens revolucionou o país de Israel. Os 12 que Jesus chamou para ser pescadores de homens, revolucionou o país de Israel. Sacudiu. 3 anos Jesus passou treinando eles, ensinando a perdoar, ensinando a amar, ensinando a viver uma vida pautada na palavra de Deus, ensinando todos os passos, o caminho que é o reino de Deus. Amai-vos uns aos outros, e assim vocês serão conhecidos como meus discípulos. É dessa forma que o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, vocês amando uns aos outros. Se alguém cuspir no teu rosto, dá o outro lado. Se te obrigar a caminhar 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. Se te forçar para tomar a capa que você usa, arranca também a camisa. Então, leva a camisa também. Não resista ao mal, se combata o mal com o bem. Jesus estava dizendo isso. Só se o inimigo estiver te odiando, te perseguindo, eu digo a vocês: ame os seus inimigos, façam bem aquelas pessoas que te fazem mal, ame os que vos odeiam, falem bem de quem fala mal de vocês, e orem pelas pessoas que estão te maltratando e te perseguindo, porque assim vocês serão filhos do vosso Pai que estás no céu. Foi essa mensagem que Jesus chamou eles para entregar, e vocês vão anunciar a minha mensagem, o evangelho, que significa boas notícias de salvação. Sabe como é que vocês vão começar anunciando? Vocês vão dizer para as pessoas assim: arrependam-se e creiam no evangelho, creiam nas boas notícias de salvação, creiam na mensagem de Jesus, porque o reino de Deus está próximo. Essa foi a mensagem que Jesus mandou eles começarem a pregar, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e acreditem no evangelho, acreditem na palavra de Deus, acreditem na mensagem de Jesus. Foi essa mensagem que Jesus mandou eles pregarem. E sabe o que foi que eles fizeram? A Bíblia diz que eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Mais adiante, outros seguiram a Jesus. Aí já tinha um grupo seguindo. Aí uma pessoa chegou e disse: Senhor, eu também quero te seguir. Mas Jesus viu que não era de coração. Ele conhece tudo. Ele disse: olha, as raposas têm seus covis, suas covas para se esconder. As aves do céu têm os seus ninhos para se abrigarem. Mas eu, filho do homem, eu não tenho nenhum de reclinar a cabeça. Ele estava dizendo, Jesus estava dizendo: você está querendo vir atrás de mim por interesse. Você viu multiplicar o pão. Você viu eu mandar lá pegar a moeda dentro do peixe. Você está vendo eu fazendo muitos milagres. Você está querendo vir atrás de mim através de benefícios, que é esse evangelho de troca que o povo anda oferecendo por aí, enganando as pessoas, achando que o evangelho é comprado com dinheiro. Jesus disse: olha, quem quiser vir atrás de mim, ser meu discípulo, ele tem que renunciar a ele mesmo. Ele tem que dizer não para ele mesmo. A vontade dele é xingar. Ele diz: não, mas a vontade dele não é essa. A vontade dele é ter 2, 3 mulheres, mas Deus diz para ter uma só, amá-la e respeitá-la e honrá-la. Quando ele disse: negar-se a si mesmo, você tem que negar as suas próprias vontades. Jesus, para fazer a minha, se quiser me seguir, é dessa forma. Tem que obedecer o que está escrito. Não guardar ódio e nem se vingar, é sim perdoar e amar. Então Jesus disse: olha, quem quiser me seguir tem que renunciar seus próprios interesses. Tomar sua cruz todos os dias. Cruz era símbolo de morte. Cruz era símbolo de vergonha. Cruz era símbolo de sofrimento. Porque a cruz era um tipo de condenação. Todos os que iam para a cruz é porque estavam condenados. Jesus estava querendo dizer: vocês têm que estar dispostos a ser caluniados. É por isso que muita gente diz: quem quer ser crente? Eu quero. Mas ele não quer parar de mentir.
Ele não quer parar de roubar, ele não quer largar a cachaça, ele não quer largar a mentira, ele não quer largar a bebedeira, a namoradeira, as piadas. Ele não quer largar o eu, ele não quer largar a vida do mundo, a porta larga. Aí fica na igreja, hoje, amanhã, aí a palavra vai em cima dele, aí a consciência dele vai dizer, aí ele fica com vergonha, diz, Aí o irmão fulano vê ele fumando, bebendo, aquela coisa toda, praticando, mentindo, de vez em quando, paga, não, compra, não paga, aquele negócio tudo enrolando o povo. Aí ele começa a ficar com vergonha. Irmão nunca mais foi para a igreja. Não deu não, rapaz, eu cheguei cansado do trabalho, dor nas costas, não fui hoje não. Aí passa... Aí ele some os irmãos. Irmão, vai lá, o pastor chega lá, rapaz, nunca mais você foi. Aí aquele bafo de cachaça, aí ele ligeiramente joga uma bala na boca, a casa, o bueiro do fumo da casa, ele tentando se esconder, já joga uma balazinha, pastor, chega à frente, aí abaga o cigarro, ele pisa em cima, para se esconder, né? Joga uma areia, eu vou aparecer, aí por muita insistência do pastor, ele chega lá no domingo, o culto começa às 7, ele chega quase 8, aí é isso. Aí chega lá no fundo, senta, já tarde. Aí agora o irmão vai pregar. Jesus disse que os mentirosos vão para o inferno, os viciados vão para o inferno, os que se prostituem, os mentirosos. Aí ele fica com vergonha. Diz, rapaz, E aí, meu irmão, sumiu de novo. Eu vou dizer, eu tô meio fraco. Ore por mim. Ore por mim. Aí daqui a pouco ele já se declara, já tá tudo. Já aí, pastor, ore por mim aí. Qualquer dia desse eu vou aparecer lá. Eu tô bebendo, mas Deus está no meu coração. Tô bebendo, mas Deus está aqui. Então, isso é o quê? Não renunciou. É por isso que gente entra hoje, sai amanhã, sai. Não renunciou. E para ser cristão, para servir a Deus, tem um ditado na Bahia que diz, é coisa fina. Servir a Deus é alguém que está disposto a obedecer o que está escrito na Santa Bíblia. Não existe negócio de 2, 3 Bíblias feitas pelo homem. A Bíblia é uma só, seja do católico, seja do apostólico, seja do protestante, seja do crente. É uma Bíblia só. É a palavra de Deus que homens, às vezes, sem muita inteligência, sem estudo, escreveu essa Bíblia. Teve homem que era vaqueiro, um chamado Amós, cortador de árvore, e Deus chamou ele para ser profeta, sem estudo. Glória. Pedro também não tinha estudo, o negócio dele era da pesca, e Deus chamou ele, e ele escreveu 2 livros da Bíblia com conhecimento profundo. Isso é o que? Inspiração dos céus. Então eu quero fechar, porque eu disse que era só 15 minutos, e a palavra de Deus diz que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se os amigos que estão aqui nessa noite ouviu a voz de Jesus e creu em Deus e abriu o coração, vocês não entrarão em condenação, mas passarão da morte para a vida. E que vida é essa? É a nova vida em Jesus, porque quem está em Cristo, ele é uma nova pessoa. As coisas velhas ficam para trás, porque Deus perdoa os pecados dele, limpa tudo. Ele sozinho não pode, pastor, mas ele tem um vício que ele não consegue se libertar, não consegue, o homem só não pode. Mas ele, pastor, eu tenho uma camarada aí, aquela dali do lado, eu tenho minha esposa e tudo, mas bichinha, aquela bichinha ali, eu tenho um bem querer com ela, eu posso ser crente assim. Então é porque não renunciou, mas quando ele abre o coração, o Senhor Jesus entra na vida dele, limpa a mente, limpa o coração. Não tem cachaça, não tem maconha, não tem cocaína, não tem namoradeira, bebedeira, que Jesus não repreenda. Ele limpa o coração do homem, enche o coração do homem de temor a Deus, e o homem agora chora na presença de Deus. Jesus, me perdoe, eu quero te obedecer, porque ele abriu o coração. Então nessa noite, meus amigos, abre o coração para o Pai e se entregue para Ele, porque Ele está te chamando, porque Ele nos ama. E para afindar diz assim, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E quem não crê, pastor, aí entra em condenação.
Aí vai para a morte eterna. Aí diz que é um lugarzinho chamado inferno, que fica lá junto com os demôniozinhos, um diabo. Diz que vai ficar com essa turma lá. Deus me livre. Fazer igual os católicos. Deus me livre, eu não quero ir para lá. Está repreendido. Então, se vocês não querem amizade com essa turma que está para o inferno, abraça a Bíblia, abraça Jesus e vamos junto, de mãos dadas para o céu de luz com Cristo. Que Deus em Cristo abençoe toda a Conceição, toda esta comunidade.